Já foi considerada uma das principais redes segunda camada desse mercado de criptomoedas. E hoje, a sua criptomoeda foi lançada. E agora vamos entender se realmente vale a pena o investimento na criptomoeda da ZK-Sync. É isso mesmo, família. No vídeo de hoje vamos falar sobre a ZK-Sync, mais especificamente sobre a sua criptomoeda que foi lançada hoje, fez muito barulho e também podemos dizer que foi um dos airdrops mais esperados que a gente teve nesse ciclo. Então por isso, cara, já prepara o bloco de notas que vai vir muito conteúdo e inclusive vamos entender se realmente vale a pena ou não investir nessa cripto. Já preparei aquele estudo do brabo aqui para vocês e vamos analisar de forma completa, entendendo um pouquinho da base para depois aprofundarmos sobre a criptomoeda diretamente. Então vamos começar com aquela pergunta básica, o que é a ZK-Sync? Para você que não sabe, basicamente a ZK-Sync ela é uma rede segunda camada, uma solução de escalabilidade da rede Ethereum. Ele é um tipo de rede que a gente chama de roll-up e vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso, mas basicamente entenda que ela compete diretamente com Arbitrum, Optimus e outras redes de segunda camada que também funcionam como uma solução de escalabilidade da rede Ethereum. E aí você vai entender agora o que é o Rollup, família. Basicamente, como a gente está no ambiente cripto, e o ambiente cripto é um mundo cheio de tecnologias e programações, entre outros aspectos, no caso, o Rollup ele é um tipo de tecnologia. Ela é uma rede que funciona paralelamente à rede Ethereum, então quando você transaciona numa rede Rollup, tipo uma Arbitrum, uma Optimus e a própria ZK-Sync, você está navegando numa rede que funciona fora da rede Ethereum. Porém, ela faz validações na rede Ethereum com um tipo de transação especial, chamada Rollup, família. Então, imagina só que um Rollup é um tipo de transação especial que armazena um conjunto de transações. Então ele enrola num bolinho, manda lá para a rede Ethereum valida com o seu conjunto de validadores, ou seja, também a rede Rollup se aproveita da segurança da rede Ethereum. E isso é uma dinâmica muito interessante. A gente começou a ver barateamento do custo das taxas, até mesmo aí no aumento da eficiência, da velocidade das transações e ao mesmo tempo se beneficiando da segurança da rede Ethereum. Mas também vocês têm que entender o que é Zero Knowledge, que é o famoso ZK da ZK-Sync. Também, galera, é uma tecnologia, só que é uma tecnologia que agrega diretamente o Rollup no caso. Ele é um mecanismo de prova, no caso de prova zero. Ela permite que a gente envie informações verificadas, porém sem compartilhar os dados. E eu sei que eu entrei um pouco em techniquez aqui, porém lembre-se, galera, como a gente está falando de uma rede que é para escalabilizar o ecossistema da Ethereum, só que é uma rede que funciona separadamente da rede Ethereum, que valida as transações na rede Ethereum. Então, esse processo, galera, de eu mandar as transações da rede Rollup para ser validada na rede Ethereum, a gente precisa de uma verificação que prova de fato que basicamente essas informações são verídicas e podem ser validadas na rede Ethereum. Pois como a gente está falando de uma solução de escalabilidade, a gente precisa de segurança, família. Então toda a informação que sai dessa rede e vai ser validada na rede Ethereum, a gente precisa desse processo de prova. E no caso da ZK-Sync, ela utiliza a de Zero Knowledge. Porém, vocês já sabem, a Arbitrum Optimus não tem esse ZK no nome. Então, o que ela utiliza? Então, agora vamos falar sobre essas duas tecnologias que são a que estão em evidência no mercado de rollups. Então, basicamente, galera, a gente tem duas tecnologias bastante conhecidas para realizar essa prova de informações dos rollups. Tem as mais conhecidas, que são as rollups tipo otimistas, então a gente tem a OP, a gente tem a Arbitrum, entre outras redes bastante conhecidas no mercado. E tem a de Zero Knowledge, que é como a ZK-Sync, Starkware, entre outras. As mais conhecidas, que são Arbitrum e OP Mainnet, ela utiliza esse tipo de rollup, que é um rollup que tem um esqueminha um pouquinho diferente, tá bom, galera? A comprovação desse rollup otimista, que é para funcionar realmente, para mandar lá para a rede Ethereum validar, ele tem um período que a gente chama de período de contestação. O que acontece? Também tem essa questão da gente provar realmente que aquela informação é verídica, só que no tipo de rollup otimista, a gente tem como se fosse uma prova de confiança. O que acontece? Todas as informações são encaminhadas ali para a rede Ethereum, tudo aí feito do jeitinho que é para ser.
Porém, a gente tem esse período de contestação, que no caso de uma OP Mainnet da vida, é um período de 7 dias. Então, se nada acontecer no período de 7 dias, realmente essas informações ali são válidas para validar na rede Ethereum. Se alguma coisa acontecer, identificar uma fraude, a gente pode ver essa rede segunda camada meio que rebobinar até esse ponto para de fato ali eliminar essa fraude. Então, a gente tem esse tipo de roll-up otimista que é muito mais na base da confiança. Já quando a gente entra nos roll-ups de tipo ZK, ele utiliza uma prova matemática para realmente, família, demonstrar que aquela informação que está dentro do dado que a gente está enviando é realmente verídica, sem revelar o conteúdo que tem dela. Então a gente não tem esse período de contestação. Então já por isso, galera, você entendendo, acaba sendo um pouco mais tendencioso a gente observar com bons olhos os ZK rollups, porque a gente não tem essa dificuldade, nem essa prova de confiança que no mundo cripto é muito louco. Porém, galera, de forma resumida, a tecnologia ZK de fato, ela é mais avançada, mais evoluída do que a Optimus. Como a gente fala de escalabilidade, segurança e privacidade, a tecnologia ZK de fato é a promissora para esse processo. Porém, entretanto, todavia, a gente vê que de fato as redes segunda camadas que utilizam a prova de conhecimento zero, os ZKs, elas têm uma dificuldade para tracionar. E infelizmente, isso é por conta de tecnologias mesmo, família. A gente tem a tecnologia de prova de conhecimento zero que acaba sendo um pouco mais avançada nesses quesitos, porém para desenvolvimento, a gente vê que é uma barreira de entrada. Não atrai tanta demanda de aplicações super conhecidas do mercado, que também acabam tracionando o dinheiro que tem lá dentro, e também a gente vê uma dificuldade desses desenvolvedores construir lá dentro desse ecossistema. Então a tecnologia de ZK ainda atua hoje com uma pequena barreira. E mesmo com essa limitação, não foi só a gente que viu com bons olhos mesmo assim, galera. Poxa, a gente recebe investimento na ZK Sync desde 2019, 2 milhões de dólares lá em setembro, 2021 mais 6 milhões de dólares, em 2021 novamente mais 50 milhas, em janeiro de 2022 mais 200 milhões, e ainda em novembro de 2022 mais 200 milhões. Então, grana para esses caras é que não falta para eles desenvolver. Mas agora, aprofundando no ambiente descentralizado da ZK Sync, cara, realmente a gente vê que ela puxou uma atração um pouco forte demais lá no seu começo, no lançamento da mainnet, que foi para meados de abril de 2023. Depois a gente vê, cara, que esse crescimento ele não é tão absurdo. A gente vê que lá em abril, mais ou menos ali de 2023 até julho, cara, ele chegou ali para 200 milhões de dólares de TVL. Depois que a gente passou por uma correção e voltou a subir depois do final do ano ali de 2023 para 2024, cara, ela chegou ali, poxa, a próximo 300 milhões de TVL através do DeFi Llama. A gente tem outras plataformas que o TVL acaba mudando, mas o gráfico de crescimento é bem parecido. Então, cara, a gente vê players que surgiram depois que conseguiu puxar mais tração em um determinado TVL. E eu vou comparar esse caso com a própria Manton, tá? Hoje ela tem mais de 600 milhões de dólares de TVL, ela saiu em agosto de 2023, cara, e o crescimento dela é constante. A gente vê que por mais que ela passou assim uma curva um pouco maior assim, tirando um pouquinho o olhar, porém em valores a gente vê que realmente a Mantle tracionou bem mais do que a ZK Sync, que acabou chegando antes com uma tecnologia aí mais revolucionária. Olha, eu sei que o conteúdo tá bom, mas eu vou fazer o convite para vocês, cara. Tá chegando aí os 3 grandes dias que a gente vai trazer para vocês muito conteúdo de qualidade. Então, nos dias 2, 3 e 4 ali do mês que vem, que vai ser o mês de julho, a gente vai trazer muito conteúdo de qualidade para você começar a lucrar de verdade no mundo cripto e algumas de nossas estratégias. Então passa no link aqui na descrição, já se inscreva para não perder esses 3 dias de conteúdo que é totalmente gratuito. Com isso, seu ecossistema acaba possuindo poucos dApps que tracionam TVL, que é o dinheiro que realmente vai para a blockchain e que acaba chamando a atenção do ecossistema, né? Então falta isso, é um pecado para falar a realidade para vocês, porque a gente já viu protocolos sendo lançados como a própria Maverick, que chamou muita atenção por conta das tecnologias de montar liquidez lá dentro, mas fora isso, cara, a gente vê que dinheiro realmente entrar lá dentro, não vai. Então a SynthSwap tem apenas 50 milhões até esse momento, e faz tempo que ela já tá lá nesse ecossistema. Zerolend, que é um protocolo de empréstimo, só puxou tração por conta da airdrop que estava sendo especulado em cima dele. Até a Uniswap, cara, olha a tração que ela tem dentro desse ecossistema.
muito baixa, então pouco volume ainda dentro dessa rede que tinha tudo para ser boa. Agora, comparando diretamente com as redes de segunda camada, a gente vê alguns players também que lançaram depois, superaram ela, e isso pode ser questão de time, até mesmo para lançar o seu token, ou realmente, família, a gente vê uma diferença muito grande até mesmo por parte dos usuários estar optando por outras redes. Então você vê que a Arbitrum, a AP foram as pioneiras e continuam aí nas maiores posições. A Base, que lançou bem depois, cara, hoje é a segunda maior rede de segunda camada. A gente tem a Linea, que também é outra de ZK bastante forte. Starknet tá acima da ZK Sync era. E depois da divulgação do airdrop da ZK Sync, cara, eu vi uma boa parte interessante de TVL indo para Scroll. Então é outra rede que utiliza a tecnologia de ZK também, que os usuários estão dando a preferência nesse momento. Agora vamos falar sobre o token. Primeira coisa, família, airdrop. Airdrop eu não quero aprofundar tanto aqui, porque a gente já aprofundou bastante em live, mas a questão da ZK Sync, eu entendo o que aconteceu e a frustração de muitos investidores. Eu pego eu de exemplo, família. Eu transacionei na rede da ZK Sync quando lançou a mainnet. Realmente interagi bastante, interagi com o Maverick, interagi com as decks que estavam nascendo no começo daquele ecossistema. Porém depois, por alguns problemas que eu até citei para vocês ali, que falta alguma coisa para tracionar, para chamar a atratividade de eu colocar o capital lá dentro, eu me afastei do ecossistema. Então eu deixei de interagir. E aí passou, quando chegou a elegibilidade do airdrop, eu ganhei bastante token. E teve pessoa que eu conheço realmente que transacionou muito mais, não só em volume, mas também em quantidade de transações, e nem ganhou, ou até mesmo ganhou muito pouco. Então essa questão de elegibilidade realmente é uma falha dos projetos, mas que eu acho que vai ser uma frustração em todo airdrop do mundo cripto. Sempre vai ter um injustiçado, mas eu entendo que a situação foi um pouquinho diferente. Então, como não vamos falar sobre airdrop, vamos aqui aprofundar diretamente no token. O token da ZK, que é o token com a nomenclatura, o ticker, no caso ZK, ele é o token de governança da ZK Sync. Então, é a única utilidade realmente que a gente vai ter até o momento para esse token. As propriedades são o seguinte, família. Ele tem basicamente um fornecimento de 21 bilhões de unidades, porém, o lançamento não veio tudo isso ao mercado. Mas tem a sua distribuição aqui, boa parte que foi designada para o próprio airdrop, um pouquinho assim parecido foi designado para investidores, também parecido, uma boa parte, 16% para ser mais exato, em torno ali para a galera do time. Aí depois a gente vê a assembleia do token, comunidade, que entra a parte dos incentivos do ecossistema. E no airdrop teve o TGE, que é o Token Generation Event, que foi hoje. Então, o lançamento do token foi realmente tudo isso do airdrop que eles colocaram pra gente. Tanto é que o supply dele tá aqui em 3,6 bilhões, e se você abrir qualquer site, ele tá nessa faixa. Então, o que veio aí distribuído para o mercado só foi a questão do airdrop. Bastante característico, assim como a gente viu outros projetos. E 90% desses 17,5% do supply total foi designado somente para os usuários, que transacionaram ali dentro do ecossistema. Aí depois a gente vê alguns projetos nativos e também algumas comunidades ali que fomentam principalmente essa parte do airdrop. E uma coisa que eu achei interessante é que o desbloqueio dos tokens do time, investidores ali, cara, só vai começar ano que vem. Então, em julho do ano que vem que a gente vai ver realmente investidores e time tocando nesses tokens. Agora no começo, boa parte por conta do próprio airdrop, e aqui que está Untracked é aquela base ali que vai para o próprio ecossistema, por exemplo. E devido à semana no mercado está meio vermelhinha, né, família? A gente sabe que os lançamentos não vão tão bem. Só que assim, cara, foi um lançamento que ele atingiu a faixa dos 1 bilhão de dólares de capitalização de mercado. Na minha opinião, assim, não é nada diferente do que a gente esperava, não é caro, não é barato, mas na minha opinião, os tokens da rede segunda camada não estão mais chamando essa atenção. Porém, se fosse um dia que o mercado estivesse eufórico, assim como foi na época que lançou o token da Manta, que foi outra grande rede de segunda camada, cara, não duvidaria nada chegar perto aos 2 bilhões de dólares ali de capitalização de mercado, que seria o dobro basicamente do preço que a gente tá vendo no token. Então, se você foi o camarada que especulou esse token a $1, você tá meio maluco. Então, boa parte do que eu falei para vocês, sei que não é novidade, sobre o funcionamento da rede, como que realmente ela está, questão de tracionamento dela, porque realmente, família, quando você para analisar, e até mesmo para os mais novos do mercado cripto, ZK Sync, fora do airdrop, você não anda vendo muitos investidores falando: ah, estou utilizando a ZK Sync para fazer isso, estou utilizando a ZK Sync para fazer aquilo. Não, realmente, boa parte estava fomentando por conta do airdrop. E eu acredito que até mesmo a questão do time da ZK Sync foi meio errado, porque muitas redes
surgiram depois e lançaram seus tokens antes dela. E ela demorou, cara, e ainda solta no momento que o mercado não tá lá, aquelas coisas. Então, realmente, eu já acho que chavearam aí, tá bom? Mas, de qualquer forma, cara, o token, assim, de consideração final, o token, ele não é um bom ativo para se investir, na minha opinião. A não ser que a gente vê o ecossistema ganhando uma atração muito forte e ela ser um dos principais projetos de segunda camada. Porque eu falo assim, cara, os projetos de rede de segunda camada hoje não tem um token que me atraia muito mais. Eu acho que tem hoje outros players de narrativas muito mais quentes que chamam muito mais atenção. Então, se eu não estou investindo num token de segunda camada, que é um dos principais dentro da narrativa, eu não vejo motivo para investir. Tem outros que eu acho que vai trazer mais assimetria em narrativas muito mais quentes. Agora, na questão da rede especificamente, ela é uma tecnologia ali um pouquinho mais nova que a gente vê dificuldades para os desenvolvedores ali estar puxando o desenvolvimento lá dentro e que, consequentemente, vai chamar a atenção de usuários para colocar dinheiro dentro dessa rede. Já sofreu no passado com erros técnicos, com falhas ali de tecnologia que realmente prejudicou. Mas assim, passou um tempo, passou, não vimos mais esses problemas. Porém, a única coisa que eu bato bastante na tecla é a questão de tração. Ou seja, muito desenvolvedor lá dentro trabalhando para trazer aí aplicações que chamam a atenção dos investidores, ou até mesmo grandes aplicações do mercado cripto que eu vejo com clareza que não estão indo para o ecossistema da ZK-Sync. E novamente, eu falo porque realmente tende a ser a limitação tecnológica que a gente vê hoje realmente por parte da ZK-Sync. Mas basicamente é isso então, família. Mais um vídeo aqui dos Insalubres que você entendeu de forma geral a ZK-Sync, entendeu um pouquinho da nossa opinião sobre o posicionamento do mercado dela e até mesmo sobre o token que lançou hoje. E confesso, ganhei os tokens, já vendi e não tenho nenhum problema em falar. Mas se você gostou, cara, deixe seu like, ajuda demais a incentivar o nosso trabalho. E também deixe aqui nos comentários outra análise que vocês querem que eu traga para vocês, assim, de forma completaça. Então, tamo junto, um forte abraço. E falou!